Eu quero ler um texto que se encontra no livro segundo escreveu o apóstolo João, o capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto diz o seguinte: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto é o principal texto da Bíblia Sagrada, é o texto áureo, porque demonstra o amor de Deus para com todos os homens. Quando o texto diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, está se referindo às pessoas. Deus amou independentemente de classe social, independentemente de cor, independentemente de status. Deus ama o homem, Deus ama a mulher, Deus ama o jovem, toda a humanidade, e isto foi demonstrado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. É por isso que o texto diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. O autor não teve uma palavra para mensurar o amor de Deus. Isto por quê? Porque a Bíblia diz que todos os homens andavam distante de Deus, todos os homens ignoravam a Deus e a sua palavra, todos os homens não faziam caso de Deus. Mesmo assim, Deus enviou o seu Filho unigênito, justo, santo, para morrer por mim e por você. Mas por que ele morreu? Porque a Bíblia diz que todos os homens estavam em pecado, todo homem estava em pecado, e a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Não significa com isto dizer que o homem vai deixar de existir, não, absolutamente não. O homem continuará existindo. O homem continuará existindo após a morte, só que se ele partir deste mundo sem Deus, ele continuará existindo, mas uma existência de angústia, uma existência de sofrimento. E Deus, como ama o homem, Deus, como continua amando o homem, ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no teu lugar, como diz a Bíblia, que a consequência do pecado é a morte. Isto que fez Deus no meu e no seu lugar, enviando o seu Filho, que livremente, voluntariamente entregou-se por nós na cruz do Calvário, para que não pereça, para que não parta deste mundo sem Deus, para um mundo de sofrimento e de angústia, mas pelo contrário, para que neste mundo e no porvir alcance a vida eterna. Vida eterna não significa apenas uma existência sem fim, não, significa a vida do próprio Deus. O homem que tem vida eterna, o verbo está no presente, tem vida eterna. O homem quando se entrega a Deus, o homem quando confessa a Deus, a mulher quando se volta para Deus, Deus como é o poderoso, Deus como é a vida eterna, é o soberano, concede vida eterna ao homem. O homem passa a usufruir, o homem passa a gozar da vida de Deus, uma vida de alegria, uma vida de perspectiva de vitória, porque Deus é o Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome para sempre. Deus, amando o homem desta forma, fez a sua parte, enviou o seu Filho no meu e no teu lugar para morrer na cruz do Calvário, visando o nosso bem. É isto que revela o amor. Amor é quando alguém faz o bem a outro, e foi isto que Deus fez, por isto que a Bíblia diz que é uma prova de amor. Louvado seja o seu nome para sempre. Mas há uma coisa importante neste texto, meu amigo e minha amiga que nos ouve, é para aquele que crê.
E a palavra crer significa confiar e obedecer, confiar e tomar uma decisão de que demonstra realmente a confiança, de que crê no sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário para nos livrarmos da condenação eterna, para nos livrarmos do sofrimento eterno e nos dar vida eterna neste mundo e no porvir. Bendito seja o seu nome para sempre. Deus é quem tem nos concedido vida, Deus é quem nos tem concedido esta oportunidade, esta tarde, de nós estarmos aqui pregando, e também a você que está ouvindo esta palavra poderosa. Ela é a palavra de Deus, digna de toda aceitação e de toda confiança. Pode passar os céus, mas esta palavra permanece para sempre. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, você tem a oportunidade esta tarde de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Tu pode dizer que tem Jesus como Senhor, mas a Bíblia diz que para que o homem o tenha como o seu Salvador, é necessário que ele o tenha como Senhor, porque ele é Salvador daqueles que lhe obedecem. Portanto, você pode confessá-lo com os teus lábios nesta tarde, ou mesmo onde você está, consigo mesmo. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, e então você pode confessá-lo aí onde você está, e depois procurar uma igreja onde realmente se prega a palavra, onde se ensina a palavra, e lá irão te ajudar a tu trilhar este caminho de fé até ao céu de glória. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.